O uso cada vez mais intenso da internet criou um problema que interfere diretamente nos processos políticos: a disseminação de notícias falsas, as fake news. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um termo de compromisso com os partidos políticos para combater as notícias falsas durante as eleições. As empresas responsáveis pelas principais redes sociais também prometem tomar medidas que ajudem a inibir a prática. Será que isso é suficiente para garantir o alto nível das campanhas? Fake news nas eleições é o que nós vamos debater no programa de hoje. Os nossos convidados são o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, e o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Sivaldo Pereira. Agradeço a presença de vocês. Quero começar com uma pergunta para o senhor, ministro. Ex-ministro. Ex-ministro, sempre ministro. Esses mecanismos que o TSE tem hoje à disposição, seja via acordo com os partidos, seja via fiscalização, legislação, são suficientes para combater essa prática das fake news? E em que medida isso não pode se tornar censura? Como equilibrar esse combate e essa fiscalização? A fake news é um problema, sempre foi, ela sempre existiu. A Justiça Eleitoral, normalmente age provocada, só que ela também tem o poder de polícia nas eleições, então ela tem que tomar providências para que tudo corra dentro da normalidade. Acho que essa medida que o ministro Luiz Fux fez à frente do tribunal no primeiro semestre desse ano, de entrar em contato com os provedores, com as redes sociais, com os responsáveis pelas mídias na internet, ela é muito proveitosa porque trouxe, vamos dizer assim, uma aproximação de como executar a decisão judicial. Antigamente, demorava muito tempo de tirar uma propaganda do ar, de tirar um vídeo que esteja divulgando, e essa aproximação dos provedores com a Justiça Eleitoral permite um encurtamento para que, quando a ordem judicial se sair, ela venha já com os termos necessários e seja compreendida pelo provedor, que também dê a urgência necessária. O segundo ponto que você colocou, que é a questão da censura, é uma questão que tem que ser vista no momento da decisão judicial. Fake news, ela não sai do ar simplesmente porque alguém disse que ela é fake. Ela tem que ter um conteúdo de veracidade muito grande, uma veracidade que seja assim patente, e aí vai de uma decisão judicial para verificar se aquela informação realmente é uma informação equivocada, uma informação mentirosa que está tentando enganar o eleitor. Se houver dúvidas sobre a veracidade ou não dessa informação, é algo que também vai ser pesquisado. Mas, por exemplo, uma opinião de alguém, ela nunca poderá ser considerada como falsa. Então, mantém-se a liberdade de expressão do pensamento, vedado o anonimato, todo mundo fala o que quiser, mas se começar a mentir, aí sim, quem se sentir ofendido pode procurar a Justiça Eleitoral e o processo será analisado. Professor, os próprios provedores de internet, as redes sociais têm dito que querem colaborar nesse processo, elas mesmas fiscalizando a disseminação de notícias falsas. Só acha que há mecanismos para que elas façam isso ou há um descontrole? Quer dizer, a internet hoje seria uma terra de ninguém, a proliferação de informação é muito grande e inviabiliza esse controle. A gente tem que entender que o fenômeno de fake news, nós chamamos de fake news, mas não é um bom termo. O termo mais correto é falar de desinformação. Porque fake news é um termo que ficou muito popular, mas é algo bem complexo e é multidimensional. Então, não se combate um problema multidimensional com apenas uma frente. Então, há várias dimensões da ideia de fake news. Primeira, são questões que envolvem questões, digamos, culturais, certo? Envolvem questões políticas, regulatórias, tecnológicas também. Então, todas as questões precisam ser trabalhadas de forma paralela. Porque se você apenas trabalha em uma frente, você pode eventualmente conseguir barrar, digamos, você pode conseguir inibir algum tipo de prática, digamos, ilegal, mas você não consegue totalmente resolver o problema como um todo. Nós temos que entender que a ideia de fake news, ou pelo menos, ela nasce, na verdade, de uma questão que a cultura mudou, certo? Então, a forma como nós nos comunicamos mudou.
Então, ao mesmo tempo, isso gerou um outro tipo de possibilidade de circulação de informação, digamos, errada ou informação equivocada, que não existia antes. Sempre existiu fake news, como o ministro colocou aqui agora há pouco, mas não nessa dimensão, nessa proporção, e não com essas características, digamos assim, com essa dinâmica que hoje ela possui. Então, é um debate extremamente complexo, porque envolve também questões de opinião, envolve questões de quem vai julgar o que é verdade ou não, e, ao mesmo tempo, também envolve questões que podem afetar valores democráticos, inclusive inviabilizar ou prejudicar uma eleição. Nós vimos alguns fatos recentes no mundo, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, o Brexit, que foi a decisão da Inglaterra sair da União Europeia, mesmo a eleição na França, nos quais houve um questionamento muito grande da interferência das fake news. O senhor acha que nós corremos o risco de, aqui no Brasil, nessas eleições, também termos uma discussão sobre a legitimidade do pleito, se as fake news forem disseminadas tão intensivamente? Eu acho que depende, obviamente, tudo depende das circunstâncias do que ocorrer. Mas eu acho que, como disse o professor, são múltiplas as frentes para combater. E a principal frente para combater é o eleitor, é o cidadão. Você recebe uma notícia no seu celular, aí você simplesmente repassa essa notícia imediatamente, sem saber de onde veio, de onde não veio, se é verdade, se não é verdade. A gente tem um pouco mais de atenção nas coisas que a gente repassa, até porque quando você repassa alguma notícia, você se torna responsável aquilo que você por recebe lá no grupo da família. Você recebe o grupo da família e aí passa para o grupo do grupo do escritório passa para o grupo dos amigos, e isso vai realmente a velocidade que as coisas atingem hoje em dia. Antigamente, você tinha fake news num panfleto anônimo que você derramava na beira das urnas no dia anterior da votação. Era uma coisa assim muito mais demorada de chegar e ter uma amplitude. Hoje, em 2, 3 horas, se viralizar pela internet ou pelo WhatsApp, pelos aplicativos de comunicação, a notícia estoura. Te dou um exemplo, claro. Quando aqueles meninos acho que é Tailândia, não, onde é que é da caverna, que eles ficaram presos? Sim, Tailândia. Na Tailândia. Em um determinado dia chegou uma foto de uns mergulhadores carregando uma coisa laranja que eles diziam que era um tubo onde os meninos estavam dentro, de uma água super limpa. Aquilo foi distribuído por muitas pessoas acreditando, orando, agradecendo que eles estavam sendo salvos, só que aquilo era uma filmagem de um outro mergulho. Então tem essa desinformação que chega e a gente tem a tendência de querer acreditar. Todo mundo queria que os meninos fossem salvos. Então vem uma notícia que eles estão sendo salvos dessa forma, todo mundo acredita. Esse é um outro problema que nós temos que trabalhar. Quer dizer, as pessoas querem ouvir alguma coisa. Na hora que você fala essa coisa, ela tende a ter aquilo como verdade sem discutir. Bom, o senhor toca aí na questão da informação que a gente repassa, mas há um aspecto que eu queria abordar com o professor. Hoje se utiliza muito os chamados robôs, que é a disseminação da informação via redes sociais por mecanismos eletrônicos, mesmo em quantidade muito grande. Esse não é um problema até maior do que o grupo da família, o grupo de WhatsApp, e esse é um problema também incontornável. Nós perdemos a guerra para isso, para as fake news? Os robôs, eles são parte dessa estrutura da dinâmica de distribuição, mas eles também não são a única parte. Então, por exemplo, há várias formas de você distribuir fake news. Uma delas é você também utilizar chatbots, né, que são perfis falsos, que simulam conversações, simulam perfis, e eles ajudam a espalhar, eles ajudam a que aquilo suba no ranking, que aquilo, de algum modo, se espalhe por diversas redes. Mas há formas de difusão que não necessariamente envolvem robôs. Por exemplo, há grupos que criam uma página, primeiramente. Então, essa página com perfil anônimo, que você não consegue identificar quem é, e você também dificulta a rastreamento de onde aquele perfil acessa. Então, esse perfil ele cria a notícia falsa e ele coloca. Uma segunda página do mesmo grupo, ela vai em seguida compartilhar aquela informação. E aí mais 5 ou 3 ou 4, 5 páginas fazem o mesmo processo. A última página é que vai difundir de fato. Então, você tem muita dificuldade de você rastrear de onde isso veio. Um processo sofisticado. Isso envolve dinheiro também. Isso envolve uma série de questões, envolve uma série de investimento, porque você tem que manter pessoas trabalhando, pessoas de algum modo produzindo conteúdo, circulando conteúdo, monitorando, impulsionando conteúdo também. Então, toda a estrutura tem essa questão. Os robôs eles entram nessa estrutura. Então, os robôs eles simulam, simulam um debate, simulam que aquilo ali é algo que, de fato, é importante. E aí, pega o aspecto psicológico, digamos, das pessoas, e cultural. Eu falo que é cultural também porque nós adoramos compartilhar coisas. Não adianta falar assim, olha, você não compartilhe mais. Nós vamos compartilhar, nós adoramos compartilhar coisas. Então, as redes sociais,
a cultura digital, ela veio para ficar dessa forma. A questão é justamente o que você colocou, você tem que... O usuário, ele é parte do canal, do processo de distribuição. Então, se a notícia falsa chega nele e ele não repassa, então aquilo não vai adiante. Interrompe. Justamente. A questão é que nós tendemos a querer compartilhar, porque nós formamos identidade, nós nos criamos enquanto identidade com o outro. Se eu compartilhar o que eu gosto muito, eu estou dizendo quem eu sou, certo? Ou se eu compartilhar algo que eu não gosto, eu estou falando sobre algo que eu não gosto e algo também que eu sou. Então, eu tenho um incentivo à publicação. Então, ao mesmo tempo, se nós criarmos questões éticas, ou se eu pensar 1000 vezes antes de compartilhar um conteúdo que não tenha certeza da fonte, que não tenha certeza se aquilo ali de fato é real, então é um bom passo para a gente tentar inibir. Mas, naturalmente, não é só isso que resolve. Tem um ponto aí que você falou que eu acho que é importante, que é a primeira eleição geral que a gente vai com uma regra nova, que são 2 crimes eleitorais que não existiam antes. O crime agora, divulgar notícia falsa na propaganda sempre foi crime, desde 1950, está no Código Eleitoral, 1965 foi também imposto. Mas o Congresso pôs 2 crimes em 2015, que é o seguinte, você contratar pessoas para falar mal de alguém na internet é crime. E aí, por que o segundo crime? Porque vai preso quem contrata e quem é contratado. Então, algumas pessoas que falam, não, vou ganhar um biquinho aqui nessa eleição, tem um subterrâneo aqui que me contratou para ficar falando mal. No computador lá, se descobriu e acessar. E a realidade é o seguinte, existem sim meios de dificultar a localização, descobrir quem são as pessoas. Mas isso também requer dinheiro e uma tecnologia muito grande. A grande maioria das pessoas não sabe utilizar esses meios e acha que está entrando ali no computador e que ela não vai ser localizada nunca. E é muito rápido para essa grande maioria a localização. Em poucos dias você tem a polícia parada na porta dele. Você basta ver aquelas fotografias de artistas que foram divulgadas, vazadas na internet, nudes de alguns artistas, e a polícia no Rio de Janeiro rapidamente achou de onde tinha saído aquelas fotos. Agora, se eu não sou contratado e estou ali no meu computador emitindo opinião, e às vezes uma opinião negativa de um candidato, isso completamente não diferente. É crime, né? A notícia falsa, ela é diferente da opinião da crítica. Eu não sou obrigado a gostar, vamos dizer que a gente tenha 10 candidatos, eu não sou obrigado a gostar dos 10. Eu posso até não gostar de nenhum deles. Posso criticar os 10, falar, eu não confio nessa pessoa por conta disso, por conta daquilo. Agora, eu não posso, por exemplo, me direcionar a um desses candidatos e falar, não, esse sujeito é um ladrão porque ele cometeu um crime X. E a pessoa não tem nenhum processo penal contra si, não tem nenhuma condenação criminal, então eu estou partindo para ofensa, que é a calúnia. Estou imputando um crime a alguém sem que esse crime exista. Bom, mas existe um outro elemento, que é o elemento dos algoritmos das redes sociais. Queria que o professor explicasse isso um pouco, porque muitas vezes os eleitores ou os cidadãos acham que estão participando de um debate democrático, mas, na verdade, o que eles estão recebendo ali nas suas redes sociais são informações e opiniões que já coincidem com aquilo que eles mesmos pensam. Como é que funciona esse mecanismo e como é que o senhor entende que esse mecanismo distorce um pouco o debate? As redes sociais, elas precisam, de algum modo, manter os usuários na rede. Então, para manter os usuários na rede, então a ideia é que você faça as pessoas se sentirem bem na rede. Então, o que acontece? O algoritmo ele começa a desenhar, ele começa a selecionar todo tipo de conteúdo que aquela pessoa se interessa. E ele começa a excluir todo tipo de conteúdo que aquela pessoa não tem interesse ou que não faz parte, digamos, do universo de interesse dela. Então, isso parece lógico, parece algo bom, mas gera um problema, que chama de as bolhas. Então, o que acontece? Então, chega um momento que você só vai ter conteúdo daquilo que você tem algum tipo de interesse ou que você tem algum tipo de digamos, vontade de ver. Certo? Ou seja, se eu prefiro as opiniões do candidato X, há uma tendência de que eu receba mais opiniões positivas dele. É um reforço que ele cresce a cada momento que você usa a rede. Quanto mais você usa a rede, mais ela vai te entendendo, mais ela vai te dando coisas que você quer. Só que acontece, então você começa a não ver o outro lado. Então você começa a não ver outros debates. Então o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, é que, no caso das fake news, por exemplo, nos Estados Unidos, os produtores de fake news fizeram o quê? Eles identificaram os perfis e produziram fake news direcionadas para esses perfis, esses grupos, digamos, essas pessoas que têm aquele tipo de tendência. Então, se eu tenho uma tendência, tem grupos que, aquilo que você posta, aquilo que você curte, aquilo que você acessa, fanpage que você acompanha, são indícios do que você é. Então, se você, por exemplo, você consegue separar grupos, mesmo que você não conheça alguém que faz parte do seu grupo, aí você faz parte de um perfil de pessoas que tem aquele tipo de visão de mundo. Então, por exemplo, se tem pessoas que são muito sensíveis a vários debates.
por exemplo, aborto, ou debates, por exemplo, mais... legalização das drogas. Isso, migração. Armas. Então, você produz uma fake news específica afetando a psicometria. Você usa o sentimento de medo daquela pessoa. Então, você produz aquele tipo de notícia, quando ela perceber aquela notícia, ela vai dizer, nossa, olha que absurdo, vou compartilhar. Olha como eu estava certo. Isso, Esse é um outro problema que tem, reforça a verdade dela. você tem os dark posts justamente assim, né? Sim, que você faz, o dark post, que não tem nada a ver de escuro, mas é que você seleciona o grupo. Você fala, eu quero mandar uma notícia para médicos de 30 a 35 anos. Sim. A lógica Aí mesmo no período eleitoral. a rede tem essas informações, vende para você esse pacote, fala, não, então tá bom, a sua mensagem vai só para este grupo de tais pessoas. Justamente. E aí agora eu quero mandar para advogados de 60 a 75 anos, ou jovens que gostem de futebol. E aí você passa várias... e a dificuldade dessa mensagem é que ela não aparece, por exemplo, em alguns aplicativos, na timeline de quem está enviando. Ela vai direto para as pessoas e só nas páginas das pessoas é que você consegue ver a mensagem. Então, traz alguma dificuldade. Mas isso eu acho que essa aproximação com os provedores é justamente para que se achem caminhos para que isso possa ser combatido. Que, em tese, numa loucura extrema, o mesmo candidato pode separar um grupo pró-aborto e mandar uma propaganda a favor do aborto. Sim. E você pode pegar um grupo contra e mandar uma propaganda contra. Mesmo candidato. E depois, quando eleito, terá pelo menos um dos dois grupos cobrando, ele vai dizer que a questão é muito difícil, que vai ter que ser resolvida num plebiscito e não vai tomar uma posição. Justamente, o impulsionamento de notícias tem essa questão de conteúdo. Então, você direciona para onde vai aquilo. Então, o que acontece no caso dos Estados Impulsionamento, Unidos... só para esclarecer quem está nos assistindo, é uma espécie de publicidade, né? Sim. Eu pago para que esse post chegue em pessoas que não estão na minha rede. Por exemplo, se você tem um post, você vai no Facebook, você quer impulsionar aquele post, você entra lá, você vai ter ele vai te pedir uma série de informações. Você quer que chegue onde? Em pessoas de tanto a tanta idade. De que cidade? Ou de que país? Ou de que lugar? Então, você diz o perfil que você quer. Então, depois que você definir o perfil no formulário, você paga um valor lá, e aquilo vai ser enviado para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas, depende do quanto aquilo alcançar, do quanto você quer pagar mais. Quando você paga mais, vai impulsionar. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos é que muitos eleitores da Hillary Clinton não sabiam, achavam que ela estava ganha, porque não chegavam essas fake news, não chegavam notícias negativas. As fake news chegavam basicamente para eleitores em dúvida, eleitores que tinham ainda dúvidas sobre quem votar, e aí sim fez muita diferença quando veio a eleição. O senhor que já atuou como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, conhece a dinâmica das eleições. Nós já tivemos no Brasil situações de questionamento de eleições por notícia falsa. No passado, ainda que não nessa época agora da internet tão disseminada. Não, eu te dou dois exemplos. Teve um caso em que resultou a cassação do prefeito eleito, porque no dia anterior, na véspera da eleição, mandaram fazer uns panfletos com a capa de uma revista famosa, com a manchete ou Mensalão ou Lava Jato, uma dessas operações da Polícia Federal, com a foto montada do candidato adversário. Quer dizer, não foi só esse fato, vários fatos levaram à cassação, mas esse fato foi considerado também e depois houve o processo criminal e a pessoa foi condenada criminalmente por ter feito essa divulgação de que o adversário estaria envolvido numa operação que não tinha absolutamente nada. Um outro exemplo, que é na propaganda que ocorre, por exemplo, no horário eleitoral gratuito. Na eleição de 2010, nós tivemos alguns tipos de processo em que um candidato ia para a televisão e dizia: as filas do posto de saúde do meu governo eram menores do que a fila do posto de saúde do governo atual. Aí o governo atual entrava com um pedido de direito de resposta dizendo: não, isso é sabidamente inverídico, porque as filas do posto do governo atual são menores do governo anterior. Isso não é algo que a Justiça Eleitoral que vai decidir, quer dizer, isso daí eu não tenho como, num processo de 48 horas para dizer que a fila é essa ou é aquela. Isso faz parte, esse tipo de crítica, ela faz parte do debate eleitoral. Então, o candidato tem que estar preparado para receber críticas à sua atuação no passado, assim como ele vai receber elogios. Agora, eu acho e isso tem sido falado muito, a campanha, naturalmente, ela deve ser feita de forma proativa. Se eu quero ser candidato, eu tenho que dizer quais são minhas virtudes, qual a minha competência para conseguir governar ou para ser um representante no parlamento do eleitor. Eu simplesmente ficar atacando o adversário é porque eu não estou tendo coisa para falar de mim. Então, é algo que os candidatos também têm que pensar. Essa questão dos Estados Unidos, no fake news, eu acho que nós temos que ver por dois ângulos.
A frase fake news ficou famosa e ela é utilizada para qualquer coisa que você critique o candidato, como uma resposta automática, ele fala fake news. Parece que o atual presidente dos Estados Unidos fala isso. Parece que é uma bênção que ali, não, isso daí é falso e virou em conteste. Sim. Então, tem que verificar, é falso ou não é falso realmente? Você desqualifica o interlocutor de algum modo. E outra nas eleições anteriores, quando saiu aquela notícia que Barack Obama nasceu no Quênia, eu conversei com um marqueteiro. O que vocês fizeram? Vocês judicializaram? Eu falei, não, aqui a gente não adianta judicializar, porque demora muito tempo para a justiça resolver a coisa. Aqui no Brasil é até mais rápido, mas mesmo assim, a rapidez de 72 horas é o tempo suficiente para ter o estrago da campanha. Ele falou o seguinte, pegava justamente os algoritmos de busca, tentava localizar quais eram as palavras-chave do texto falso, e para cada notícia falsa, ele construía 10 notícias verdadeiras e disseminava as 10 verdadeiras. Ele dizia o seguinte, se alguém tiver acesso à falsidade, a chance e a probabilidade é de que ele tenha pelo menos 2 já mostrando a certidão de nascimento e mostrando que aquela notícia é falsa. Então, é a guerra da informação e de desinformação. Sim. O senhor acha, professor, que essa sofisticação toda, isso que nós estamos debatendo aqui, vai mudar muito a forma de fazer campanha, sobretudo nessa eleição, e os candidatos, os marqueteiros, estariam preparados para entender essa nova dinâmica? Sim, esse impacto é o mesmo impacto que teve a televisão na década de 50, na década de 60. Então, a gente não entende essa dimensão completa, mas já mudou totalmente. Se você olhar hoje as campanhas mais do mundo todo, as campanhas mais recentes, desde a campanha americana para cá... Primavera Árabe. Isso já mudou. Então, hoje você essa campanha ela é muito importante, porque é uma campanha, a primeira campanha, de fato, onde você vai lidar com a questão das redes sociais como algo popular e como algo que vai, de fato, interferir. Na eleição passada presidencial, isso já existia, mas ainda estava incipiente. Agora não, agora nós temos psicometria, fake news, uma série de... Novas tecnologias para trabalhar os algoritmos são muito mais sofisticados, então é muito mais complicado. Então, por exemplo, quando a gente fala da literatura, digamos, de pesquisa científica sobre isso, há 3 formas de hoje de você entender fake news, ou pelo menos que é rotulado. A primeira é informação misinformation, ou seja, informação equivocada. Informação errada é quando alguém produz deliberadamente uma informação falsa para distribuir de forma deliberada com intenção política. Isso é uma questão. Isso sim é que a gente tem que observar e tem que, de algum modo, pensar em como combater esse tipo de coisa. A segunda é a informação equivocada. Ou seja, é quando o usuário vê a informação e ele compartilha. Ele não fez aquilo de forma intencional. Foi um engano. Ele fez porque acho que todo mundo já compartilhou algum tipo de informação, digamos, que não estava totalmente correta. Claro, nós temos que hoje perceber que nós precisamos ser responsáveis justamente pelo que nós compartilhamos. E uma outra forma, justamente, essa questão é de você usar a palavra fake news realmente para você, desqualificar o opinião conteúdo. Negativa, Isso aqui é fake news. Então, você começa a duvidar do que é verdade. Então, você começa isso serve também para você quebrar a ideia de verdade. Então, é muito complexo esse debate. Então, é algo que a gente precisa pensar de várias frentes, de várias formas. Muitos documentos multilaterais falam que uma das melhores formas de você combater desinformação é com mais informação. Então, é um elemento importante. Educação é um elemento importante. Eu acho que a gente tem que evitar, por exemplo, de algum modo, tem que evitar digamos, regulação punitivista, onde você vai punir, por exemplo, o usuário, punir aquele, como, por exemplo, em casos como a Alemanha ou da Malásia, que tem regulação que foi muito criticada, porque justamente você vai punir, digamos, o usuário. E então o usuário não pode ser punido nesse sentido. Você tem que, na verdade, educar o usuário, você tem que punir quem produz, de algum modo, conteúdo deliberado, porque existe um espectro muito grande entre o que é falso e o que é verdadeiro. Então, há coisas que são pequenas coisas falsas, às vezes por erros, às vezes digamos, incorreções. Mas há questões que são totalmente falsas, deliberadamente falsas e têm intenções políticas. Isso sim precisa ser combatido de forma mais complicada. Você pode ter uma conclusão verdadeira com base em premissas falsas. Justamente. Qual que você acha que deve ser a postura nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo da Justiça Eleitoral? De ser mais rigorosa ou de tentar compreender o que é opinião, o que não é? Qual deve ser a postura? Eu acho que essa parte de opinião é fundamental. A democracia, ela depende de fontes de informação. Quanto maior for o número de fontes de informação, quanto maior for a diversidade dessas fontes, melhor será a minha informação para eu poder escolher quem são os eleitores. É como eu disse aqui, se eu ficar recebendo uma comunicação só de um canal, por exemplo, do Estado, do governo, se eu só estou vendo aquela informação ali, eu não vou ter capacidade de criticar. O direito à crítica é importante você ter acesso a todas as informações. O que for informação crítica, eu acho que não deve a interferência da justiça nenhuma, faz parte do jogo.
Isso é jurisprudência antiga que diz que, inclusive, críticas ácidas, quando você... devem ser permitidas. Opinião tem que ser Agora, respeitada. quando vem com a mentira, quando vem com a manipulação, aí sim é que ela vai agir. E aí tem que agir e tem que agir rápido. Porque a demora na ação também é algo que conta. Não decidir numa situação dessa é prejudicar quem está sendo acusado. Que a Justiça Eleitoral deve, inclusive, recorrer aos órgãos de inteligência disponíveis nos casos em que houver... Eu acho que toda essa questão dos órgãos, eu acho que isso foi posto para dar um auxílio à Justiça Eleitoral. Como disse, tudo isso é novo. Então, até para o próprio juiz entender como funciona, aonde que saiu uma notícia falsa aqui, onde é que eu tenho que... A minha ordem judicial ela tem que ser direcionada para o dono da página, para o provedor. Como é que eu faço como é que operacionalmente eu faço para isso sair? E quem que é o responsável? O responsável é fulano, ciclano, beltrano? Como que eu faço para descobrir quem que é? Eu acho que esse tipo de auxílio é que é importante para o magistrado poder dar uma decisão. Eu já vi casos assim que o magistrado, uma vez, ele deu uma decisão assim, não, retire do ar qualquer notícia que fale mal do candidato X. Possível. O provedor diz, não tem como cumprir isso. O senhor escolhe aqui, porque o senhor está transferindo para mim decidir o que é bom e o que é ruim. E aí percebeu e falou, não, eu quero que tire essa e essa e essa notícia. Perfeito, em 24 horas está fora do ar. Então, eu acho que essa parte de inteligência, desse apoio todo, é para isso, é para poder fomentar os meios corretos para que a decisão tenha eficácia. Professor, você acha que com todos esses mecanismos disponíveis a eleição fica melhor? Quer dizer, o processo democrático fica melhor? As redes sociais, a internet ajudam nisso? As redes sociais aumentaram o nosso contato com política. Então, hoje nós discutimos muito mais política do que discutimos há 10 anos atrás. Então, você acorda, toma um café e já tem lá um debate político no seu timeline. Então, você geralmente pensa naquilo. Você pode não curtir, você pode não debater, mas você pensa naquilo. Então, pauta muito. Então, há muito mais informação hoje circulando do que existia há 10, 20 anos atrás. Muito mais. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que é só informação boa. Então, acho que uma coisa importantíssima, que acho que nós ainda não atentamos para isso, é pensar em educação para isso. Então, como uma cultura totalmente digital, uma cultura, uma sociedade da informação, nós não temos, nós não temos, por exemplo, em ensino básico, nenhuma disciplina, em ensino médio, que trate de uma análise crítica da mídia, da comunicação. Falo em mídia em linhas gerais, porque você tem que saber ler um jornal, você tem que saber ler um post. Então, assistir uma propaganda, saber diferenciar, será que isso aqui é correto? Tem que duvidar. Eu tenho que assistir um jornal, mesmo de TV tradicional, e duvidar um pouco, né? Então, será que isso é verdade? Será que... Então, há vários interesses ali em jogo. O próprio comportamento do usuário, né? Eu participei de um debate em que até uma pessoa que tem milhões de usuários falava assim, tem um sujeito que me manda aquele emoticon verdinho com o sujeito vomitando. Aquilo, para mim, é uma coisa muito ofensiva. Eu fico imaginando alguém vomitando em cima de mim. E a maioria dos jovens hoje passa aquilo como um sentido de nojo. Você vê como é que é. Quem transmite, esse é o problema da linguagem escrita, quem transmite tem uma intenção, quem lê tem outra intenção. Sim. Então, eu acho que aí também eu concordo plenamente essa questão da educação, de como não quero transformar a internet num campo de flores, com todo mundo se cumprimentando com bom dia. Já basta aqueles bom dias de grupo de feliz aniversário, né, que a gente tem. Mas as pessoas precisam se conscientizar de que ali, naquele grupo, existem outras pessoas do outro lado. A gente ainda toca a internet, assim, o WhatsApp, por exemplo, como se eu estivesse falando não direcionado para uma pessoa exatamente, mas falando de uma forma que talvez amanhã eu possa dizer que eu não falei. E não, aquilo está registrado e fica lá gravado. Isso vai piorar, porque a questão é que isso chegou de algum modo para ficar, entre aspas, né? A gente não quer que isso permaneça, mas isso vai fazer parte da cultura. Então, um fenômeno que está começando, que vai aparecer bastante nessa eleição, é o que a gente chama de deepfake, ou seja, profundamente fake, que é quando você manipula imagens, por exemplo. E hoje tem problemas que você não consegue verificar. Sim, você não consegue ver. Você vai lá ver, você vai ver um vídeo, você vai ver uma foto e você vai olhar assim, nossa, que absurdo, vou compartilhar. Só que aquela foto, você pegou uma foto original e você inseriu imagens, ou você pegou um vídeo e você inseriu imagens. Então você fala assim, mas eu estou vendo aquilo é real. Então, se você não tiver mecanismos, digamos, educacionais, culturais, para pensar, será que isso é real? Será que eu devo compartilhar? Será que eu devo me perguntar? Será que eu devo checar a fonte? Já tive vários momentos que eu vi uma foto, essa foto isso não é real. Eu fui procurar, e demanda tempo, demanda um pouco de... E percebi, isso é falso. Depois eu comentava, eu ia lá no post e colocava, olha, isso é falso. A pessoa disse, nossa, não sabia, mas já compartilhou. Ou seja, depende do esforço de todos nós. Sim. Exatamente. Eu quero agradecer a vocês por esse bom debate sobre fake news. Esperamos que as eleições
transcorra da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Agradecemos também a sua companhia. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Você pode acessar essa entrevista que está lá na nossa página da internet, senado.leg.br/TV. Pode sempre que quiser entrar em contato com a TV Senado, ligando gratuitamente para 0800 61 22 11. Continue sintonizado aqui na TV Senado.